Bom, vamos dar continuidade à nossa aula, abordando agora a tese do capitalismo tardio do João Manuel Cardoso de Mello. O que João Cardoso de Mello vai fazer? Ele vai fazer uma crítica pesada à teoria da CEPAL. Ele vai criticar o pensamento cepalino pelas suas raízes. Por quê? Aqui no nosso Word, nós podemos representar o pensamento cepalino, com destaque para o pensamento do Celso Furtado, através do seguinte esquema. O que nós observamos aqui? Que para o Celso Furtado, a década de 30 é uma década de mudança. Antes da década de 30, se nós pegarmos aqui no nosso lado esquerdo, nós temos a caracterização da economia brasileira antes da década de 30. Aqui, no nosso lado direito, nós temos a caracterização da economia brasileira após a década de 30. O que nós observamos aqui? Antes da década de 30, segundo o pensamento cepalino, era um crescimento voltado para fora. Era um crescimento puxado principalmente pelas exportações. A variável dinâmica da economia brasileira eram as exportações. De tal forma que a economia brasileira ela era caracterizada por ser uma economia reflexa, por ser uma economia dependente. Então vejam o que nós temos. Como essa economia ela não apresenta um centro interno dinâmico, ela não apresenta elementos internos, uma estrutura produtiva pujante, como ela não apresenta uma demanda elevada, ela acaba se transformando em uma economia que apenas reflete o desempenho econômico dos países centrais. Quando o centro vai bem, a periferia vai bem. Quando o centro vai mal, a periferia vai mal. De forma mais específica, quando o centro cresce, o preço dos produtos exportados se eleva e esses países passam a exportar mais, o que contribui para o crescimento econômico. Por outro lado, quando ocorre uma crise nos países centrais, o preço desses produtos exportados se reduz, o que gera uma grande crise nos países em desenvolvimento, nesses países da periferia. A década de 30, para o Celso Furtado, é uma década de mudança. Por quê? O crescimento ele deixa de ser voltado para fora e ele passa a ser um crescimento puxado principalmente por variáveis endógenas. Ele passa a ser um crescimento puxado, voltado para dentro. A variável dinâmica, ela não é mais as exportações. Agora, a nossa variável dinâmica são os investimentos. Ou seja, é um investimento empresarial que se transforma na principal variável responsável por promover o crescimento econômico. Com isso, a economia ela deixa de ser reflexa e dependente. Então vejam, para o pensamento cepalino, existe antes de 30 e depois de 30. O processo de industrialização e de desenvolvimento da economia brasileira pode ser representado, sumarizado, resumido a isso. O João Cardoso de Mello ele vai questionar exatamente este ponto. Ele vai argumentar que não existe essa problemática de voltado para dentro ou voltado para fora. Vejam, não é possível se determinar, se definir um crescimento econômico cuja passagem ocorre de um crescimento voltado para fora para um modelo de crescimento voltado para dentro de forma tão rigorosa conforme colocado pela CEPAL.
Para o João Cardoso de Mello, bom, para o paradigma cepalino, a problemática da industrialização nacional é vista a partir de uma situação periférica, sendo que a divisão internacional do trabalho se encontra no seio dessa discussão. Sendo essa divisão internacional do trabalho que faz com que a economia se torne reflexa e dependente. Já o João Cardoso de Mello, ele vai questionar isso. Ele vai argumentar que a economia brasileira ela é, acima de tudo, uma economia de industrialização retardatária. Ou seja, ele é um país que passa por uma industrialização, porém essa industrialização ela assume características específicas. Com isso, ele refuta o caráter reflexo atribuído pelos autores cepalinos, argumentando que o desenvolvimento latino-americano, que o desenvolvimento brasileiro, ele é acima de tudo um desenvolvimento capitalista, determinado principalmente por fatores internos. Vejam o que nós temos. Para o João Cardoso de Mello, a chave para entender o processo de desenvolvimento da economia brasileira não se encontra em olhar para a relação do setor interno com o setor externo. Por quê? Porque essa discussão morre em si justamente porque a fonte do dinamismo é o desenvolvimento capitalista, o qual é determinado por fatores internos. De tal forma que para nós conseguirmos entender esse desenvolvimento econômico, nós precisamos analisar o modo como são definidas as relações capitalistas neste país. O desenvolvimento passa pelo desenvolvimento de relações tipicamente capitalistas. Ou seja, no momento que o Brasil consegue desenvolver essas relações capitalistas, ele começa a galgar, a trilhar o caminho do desenvolvimento. Assim, nós precisamos entender o momento em que o modo de produção capitalista ele se torna dominante na América Latina. Por quê? Porque a grande questão é que não se constituem internamente as forças produtivas capitalistas, elas não se constituem automaticamente nesse país. Vejam, para o João Cardoso de Mello, qual que é a problemática do desenvolvimento? Ele se encontra relacionado diretamente à construção do modelo produtivo, das forças produtivas, ou seja, a problemática do desenvolvimento é problemática da definição das forças produtivas internas. Mais do que isso, para que um país ele passe a se torne desenvolvido, não basta que a principal variável dinâmica seja o investimento. Isso não é suficiente. Por quê? Porque o fato do crescimento econômico ser puxado pelos investimentos não implica em autossuficiência, não implica em liberdade, não implica no surgimento de um ciclo econômico interno. Na verdade, o que este país precisa fazer é endogenizar a chamada reprodução ampliada do capital. Ou seja, ele precisa endogenizar o setor responsável pela produção dos bens de capital. Em outras palavras, ele precisa endogenizar, possuir aquelas indústrias responsáveis por produzir as máquinas e equipamentos utilizados pelas demais indústrias. Apenas neste momento, no momento que esse país constituir um departamento de bens de produção,
que a acumulação do capital estará autodeterminada. Então vejam, o que nós temos aqui? Para que este país consiga se desenvolver, o Celso Furtado ele deveria internalizar o investimento. Com isso, o ciclo econômico, aqui o nosso ciclo econômico, vamos representar rapidinho nosso ciclo econômico. Vejam o que nós temos aqui. Eu estou fazendo um gráfico justamente para representar a oscilação no comportamento do PIB. Então vejam, nós temos um ciclo econômico aqui caracterizado por períodos de crescimento no PIB e períodos de crise e de retração na taxa de crescimento do PIB. Ou seja, nós temos um ciclo econômico. Eixo Y, PIB, eixo X, tempo. Para o Celso Furtado, a internalização dos investimentos é suficiente para garantir a ocorrência desse ciclo econômico e, com isso, fazer com que o país se torne, que o crescimento econômico passe a ser determinado internamente. Já para o João Cardoso de Mello, essa condição não é suficiente. Por quê? Porque, em última análise, este país ainda vai ser dependente dos demais países. Uma vez que as máquinas e equipamentos necessários para fabricar estes bens, eles precisam ser importados. E para importar essas máquinas e equipamentos, nós vamos precisar do quê? De dólares. Nós vamos precisar de divisas internacionais. De tal forma que o crescimento econômico do país ele continua dependente do desempenho do setor exportador. Quando que a aquisição de máquinas e equipamentos necessárias para a promoção do ciclo econômico é endogenizada? Quando o país constitui o seu próprio departamento de bens de produção. Quando ele passa a possuir aquelas empresas responsáveis por fabricar as máquinas e equipamentos utilizadas pelas demais empresas. Apenas neste momento, a acumulação de capital está garantida em bases internas. Vejam então o que nós temos. Antes de tudo, para que o país ele seja desenvolvido, ele tenha um elevado nível de renda, ele precisa garantir a autodeterminação do capital, a capacidade do capital se reproduzir. O que nós observamos aqui? Qual é a principal fonte de inspiração do João Cardoso de Mello? Bom e velho Marx. Ele está utilizando os conceitos marxianos em uma abordagem marxista. Se nós formos ver lá no Marx, o que o Marx vai colocar? O que o Marx vai argumentar? Que o desenvolvimento capitalista ele passa pela reprodução ampliada do capital. Assim, com base neste construto teórico, o João Cardoso de Mello ele vai criticar essa abordagem da CEPAL. Por quê? Quais são os elementos dinâmicos, os elementos importantes para o João Cardoso de Mello? Primeiro, a transição da economia colonial para a economia mercantil nacional, ou seja, o fim do trabalho escravo. Por quê? Porque com o fim do trabalho escravo, vai surgir um mercado consumidor neste país. Vai ter um conjunto elevado de consumidores, de trabalhadores que ganham um salário e que vão utilizar este salário para demandar bens e serviços. Assim, antes do trabalho escravo, do fim do trabalho escravo, a economia brasileira é denominada por João Cardoso de Mello como uma economia capitalista exportadora. Vejam, isso aqui é muito importante. É certo que cai na prova.
O fato da economia ser uma economia capitalista exportadora até 1920, restringe a capacidade de crescimento da economia. Então vejam, este é o primeiro elemento importante. Qual que é o segundo elemento importante que vai ser utilizado pelo João Cardoso de Mello para propor uma nova periodização? A internalização do setor produtor de bens de capital. Aqui nós temos a periodização elaborada pelo João Cardoso de Mello. Então vejam o que nós temos. Até a independência política, nós temos uma economia colonial. De 1822, com a vinda da família real, até a abolição da escravatura, uma economia mercantil escravista nacional. Vejam, o João Cardoso de Mello ele faz essa diferenciação justamente para enfatizar a presença de trabalho escravo e com isso a limitação em termos de construção de um amplo mercado consumidor de produtos em massa. Já a terceira fase é da economia exportadora capitalista. Por quê? Porque agora, nessa terceira fase, as forças produtivas, mais especificamente a capacidade de reprodução do capital, olhado pelo lado da demanda, ela começa a ser construída, porque surge um mercado consumidor em massa. Assim, dentro dessa terceira fase, o João Cardoso de Mello ainda faz 3 distinções. Inicialmente, de 1888 a 1933, nós temos o nascimento e consolidação da grande indústria nacional. De 1933 a 1955, industrialização restringida. Vejam o que nós temos aqui. O João Cardoso de Mello ele está trazendo alguns conceitos cepalinos. Ele aceita o argumento do Celso Furtado e da Conceição Tavares de que tudo bem, a partir da década de 30 existem alguns elementos dinâmicos internos, porém o que ele enfatiza? Tem uma industrialização, mas essa industrialização ela continua sendo restringida. Por quê? É muito simples. Porque falta um departamento de bens de produção. Em última análise, o desenvolvimento econômico deste país ele continua dependente dos dólares gerados pelo setor externo, uma vez que esses dólares eles são necessários para a aquisição das máquinas e equipamentos necessárias à expansão da produção industrial. Por fim, a partir da década de 50, após 56, nós temos a industrialização pesada. Para o João Cardoso de Mello, a partir de 56, o Brasil é um país desenvolvido, que em nada se diferencia de qualquer outro país com elevado nível de renda, uma vez que ele já internalizou o setor de bens de produção. A reprodução ampliada do capital, ela já foi garantida, ela passou a ocorrer com bases internas. Condição essa necessária e suficiente para que o desenvolvimento capitalista seja determinado internamente. De 88 a 33 existe um alto bloqueio. Por quê? Porque falta o departamento de bens de produção, capaz de permitir a reprodução ampliada e a autodeterminação do capital. E é justamente a falta desse departamento de produção que faz com que a industrialização da América Latina seja uma industrialização retardatária. Assim, a industrialização da América Latina é retardatária por 2 pontos. É uma industrialização retardatária duplamente determinada por seu ponto de partida,
as economias exportadoras capitalistas nacionais, devido ao seu momento histórico, pois quando ela surge o capitalista internamente, no cenário internacional, o capitalismo já se encontrava formado, ele já se encontrava dominado pelo grande capital monopolista internacional. Ou seja, quando nós construímos as nossas bases, a nossa base produtiva, a nossa base, inclusive, de bens de produção, o capitalismo lá fora, ele já está constituído, ele já está determinado. E isso impõe, de certa forma, uma condição subordinada para o ingresso do Brasil nas relações comerciais e financeiras internacionais. Abro a sessão para as perguntas, para a solução de dúvidas. Fiquem à vontade para fazer as suas perguntas.